Boa noite, turma. Tudo bem? Mais uma aula aí de tecnologia da informação. E a nossa aula hoje, ela fala sobre a base tecnológica 2 e 3, né? Universo da automação dos processos e operações nos fluxos de materiais, produção, movimentação, estocagem, manuseio, embalagem e transporte, né? Basicamente, todas as tecnologias que são utilizadas aí para a automação no processo logístico de uma organização. Nós podemos compreender tais sistemas como ferramentas de apoio a toda a cadeia de suprimentos nos âmbitos operacional, tático e estratégico. E aí alguns dos principais sistemas no segmento são o sistema EDI, Electronic Data Interchange, o sistema ERP, Enterprise Resource Planning, sistema MRP, que é o Material Requirement Planning, o sistema ECR, Efficient Consumer Response, e o sistema WMS, Warehouse Management System. Eu vou pontuar cada um aí mais para frente. Falar um pouco aí da evolução da tecnologia da informação aplicada à logística. Até os anos 1960, as tecnologias da informação eram utilizadas apenas para fins acadêmicos ou militares, né? Os órgãos governamentais que tinham essas tecnologias, certo? Depois disso, por volta dos anos 1970, essas tecnologias começam a chegar nas corporações, nas empresas. Isso primeiro pelo software que é conhecido como MRP1, que é o Material Requirement Planning, ou planejamento das necessidades de materiais. Basicamente era um sistema utilizado no processo de estoques e manufatura que calculava a necessidade de materiais, matérias-primas e componentes que a empresa precisava para utilizar no seu processo produtivo, certo? Então aqui basicamente eu falo de MP, né? Matéria-prima. Só que conforme o tempo foi passando, novas necessidades surgiram. Então lá por volta de 1980, eu tenho a evolução do MRP1 para o MRP2, que é o Manufacturing Resource Planning, ou Planejamento dos Recursos de Manufatura. Aqui no MRP2, além de calcular a necessidade de MP, né, que são as matérias-primas e componentes, o sistema também começa a calcular a mão de obra, né, recursos humanos aí, e as máquinas utilizadas no processo produtivo. Tudo isso nós aprendemos os cálculos na mão lá em PPCP. Esses softwares aqui utilizam aqueles cálculos aprendidos em PPCP dentro do sistema. O sistema calcula o que a empresa precisa de materiais, de mão de obra e de máquinas para a execução do seu processo produtivo. Isso já melhora bastante aí os processos produtivos da empresa, aumentando o volume de produção. Só que até esse momento, né, até 1980, até pelas limitações da tecnologia da informação, cada departamento tinha suas informações fragmentadas, consolidadas, e essa informação não era transmitida em tempo real para os outros departamentos. Então, a tecnologia deveria continuar evoluindo, né? E aí surgem os sistemas ERP, por volta dos anos 90, que é o Enterprise Resource Planning, ou Planejamento dos Recursos Empresariais. Dentro do ERP, eu continuo tendo esses cálculos de necessidades de materiais, insumos, mão de obra, máquinas, equipamentos para os meus processos produtivos de bens ou serviços, porém, no ERP, os departamentos das empresas são integrados, ou seja, toda a informação que é coletada, trabalhada ali, tratada e gerada em um departamento é transmitida para os outros departamentos em tempo real. Né? Informações de recursos humanos vão para os departamentos de produção, informações de produção necessitando de materiais são transmitidas para o departamento de logística. Quando esse material é utilizado, o departamento de compras recebe a informação de que precisa comprar uma nova matéria-prima. Então a informação circula em tempo real. Isso tudo por causa da tecnologia da informação.
É claro que cada nível hierárquico vai ter acesso a um tipo de informação, né? Então, o pessoal mais do operacional, chão de fábrica, não terá acesso às informações estratégicas. Ele vai ter acesso às informações que são importantes para a sua atividade, certo? Mas então aqui no ERP eu continuo tendo todos esses cálculos aqui, todas essas análises para tomada de decisão, porém integrando todos os departamentos da minha organização. E aí, por volta dos anos 2000, quando começa a surgir também o conceito de cadeia de suprimentos, o ERP migra para o modelo de ERP2, né? Que continua sendo o planejamento dos recursos empresariais, porém com a integração de fornecedores e canais de distribuição. Ou seja, além de eu ter a integração por meio de tecnologia da informação em todos os departamentos da minha organização, eu começo a ter a integração com todos os integrantes, membros da minha cadeia de suprimentos, fornecedores, empresas de transportes e canais de distribuição que levam o produto ou serviço até o cliente final. É claro que isso envolve dinheiro, né? Então, nem todas as empresas têm todo esse nível de tecnologia implantada dentro das suas atividades, né? Mas isso otimiza bastante o processo logístico aí. Então, falando do MRP, né, como eu falei do MRP1, ele calcula basicamente as necessidades de materiais, pensando no o que produzir ou comprar, né, fazendo a previsão de demanda, quanto produzir ou comprar, pensando em componentes que eu preciso para os meus produtos acabados e quando, em que momento eu compro esses materiais. E o MRP2 vem com o como produzir, pensando em mão de obra e máquinas que eu preciso para o meu processo produtivo. E como eu falei anteriormente, eles evoluíram para o ERP, Enterprise Resource Planning, que é o modelo no qual todos os departamentos da empresa são integrados. Tudo que é gerado de informação nos diversos departamentos é transmitido em tempo real, né? Isso criando um fluxo contínuo de processos na empresa. Isso graças à transmissão rápida da informação, gerando conhecimento e apoiando nas tomadas de decisão. Né? Quem não trabalha em empresa, que quando o material é recebido lá no setor de recebimento, recebe essa informação na tela do seu computador dentro da produção, sabendo que o material já está disponível. Ou quem trabalha lá em vendas, quando a empresa acaba de produzir as ordens de serviço ou ordens de produção no chão de fábrica, o departamento de vendas já tem essa informação na sua tela do produto disponível para venda, né? Produtos acabados disponíveis. E assim sucessivamente. Eu tenho integração de todos os departamentos por meio do software ERP. Outros softwares que nós temos também de apoio a essas tecnologias usadas na logística é o IMS, Inventory Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Inventário, né? É um software especializado para funções de inventário e armazém, que permite integração com o WMS, que é o Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Armazéns. O WMS tem muito mais funcionalidades do que um IMS, certo? Mas se a minha empresa não tem o poder, capacidade financeira para instalar um WMS, ela pode colocar um software IMS que já vai atender pelo menos a necessidade de inventário, controle de perdas e avarias de produtos, certo? Para a otimização do processamento de pedidos, eu tenho um outro software também, que é o OMS, Order Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Pedidos, que faz gerenciamento de ordens de serviços, captação de pedidos e formação de cargas. E também tem integração com o WMS. Então, se vocês perceberem, os softwares maiores, né, mais completos, como um ERP e o WMS, tem a possibilidade de receber incrementos, né, mais aplicações com esses novos softwares, né? Então, consigo integrar também diversos softwares para ter mais
assertividade na gestão de informação e tomada de decisão dentro da minha organização, certo? Para o pessoal de vendas, eu também tenho um software específico, que é o SFA ou Salesforce Automation, que é a automação das forças de vendas. São softwares basicamente instalados em palmtops ou handhelds, né, dispositivos de mão. Se você trabalha em um comércio, você pode perceber quando vai ter uma visita, por exemplo, da Ambev, do Grupo Fenza, né, acredito que até a própria Panko deve utilizar, os seus representantes vendedores fazem todo o processamento de pedidos, a captação de pedidos em dispositivos de mão. Dispositivos estes que estão ligados com o ERP da empresa, certo? Quando o vendedor executa a venda lá no ponto de venda, fazendo a inserção dos dados nesse dispositivo, toda a informação é transmitida em tempo real via internet para o software de gestão dentro da empresa. Então ele consegue fazer captação de pedidos, ele tem o roteiro de vendas, de visitas, banco de clientes, lista de produtos e listas de preços. Ele não precisa andar mais com aquele catálogo, né, para mostrar os produtos e fazer o processo de vendas aí, a captação de pedidos, processamento de pedidos. E aí vamos ao nosso WMS, né, que é um software especializado para a gestão de armazém, né? É o sistema de gerenciamento de armazém. O WMS ele engloba, integra todas as funcionalidades, todas as atividades que podem acontecer dentro de um armazém, um centro de distribuição e dentro do departamento de logística da minha empresa. Então ele me dá controle desde da portaria, da chegada dos veículos, recebimento das mercadorias, conferência, movimentação e armazenagem, endereçamento automático, pontos de ressuprimento, gestão de materiais paletizados, captação de pedidos, formação de cargas, o picking, né, a separação das mercadorias, conferências para entrega, expedição e carregamento, além dos controles e gestão dos custos do armazém e indicadores de desempenho de produtividade, os KPIs, né? Dentro do WMS eu tenho todas essas funcionalidades integradas. Então é um software completo para o gerenciamento de armazém. Então isso me traz agilidade no recebimento, produtividade na movimentação, agilidade no picking, dentre outras vantagens. Mais um software de gestão na logística, né, que automatiza todos esses processos citados aí, é o TMS, Transportation Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Transporte. Esse software é especializado para tudo o que acontece no departamento de expedição, distribuição e transporte da empresa. Então eu consigo ter o gerenciamento de fretes, gerenciamento da frota, controle das viagens, roteirização das entregas, rastreamento das entregas, escolha do melhor modal. Todas essas decisões podem ser apoiadas pelo TMS, além de manutenção dos veículos, cadastro de motoristas, controle de pedágio, controle de combustível, tudo que estiver envolvido com o gerenciamento da frota, o WMS consegue automatizar. E aí, quando eu tenho todos esses softwares, eu preciso de uma integração entre eles, certo? E o que me possibilita essa integração? Cada software acaba gerando informação em uma linguagem, e quando eu tenho aquele processo de integração entre os componentes da minha cadeia de suprimentos, muitos usam softwares de fabricantes diferentes. E aí é que entra o software EDI, Electronic Data Interchange, ou intercâmbio eletrônico de dados. Ele é o software que visa evitar a entrada manual de dados e ele otimiza toda a comunicação entre os participantes da cadeia, fazendo com que esses arquivos, essa informação gerada em diversos formatos, fiquem em uma linguagem legível para todos os outros softwares, né? Então o pessoal até fala que o EDI é um tradutor, né? Um Google Tradutor aí. Ele pega todas as informações geradas pelos outros softwares em formato de planilhas, Excel, Word, né? Formato de texto, formato de apresentação, informações dos e-mails e transforma em linguagem
XML, que é um protocolo que qualquer outro software vai conseguir interpretar e ajudar na tomada de decisão. Certo? Aqui é um pouquinho mais teórico, se quiserem ler, mas é basicamente o que eu falei. Temos vários softwares aí de EDI no mercado, né? Alguns até com demonstração gratuita, como o Hive Cloud. Quem tiver curiosidade pode pedir uma demonstração para entender como é que ele funciona. Aqui tem um link de um videozinho sobre o EDI, depois eu passo o vídeo para os senhores. Quando a empresa utiliza todas essas tecnologias nos seus processos, ela alcança o conceito do ECR, né? Efficient Consumer Response, ou resposta eficiente ao consumidor, porque ela tem todo o monitoramento, toda a rastreabilidade, todo o controle do fluxo dos materiais na sua cadeia de suprimentos, até a chegada do produto ou serviço acabado no cliente final, certo? E aí, falar um pouco agora das tecnologias que apoiam esses softwares. Podem ler aí, quem tiver com smartphone e leitor de QR Code, ler esse código, né, que tem uma informação para vocês aí. E nós falaremos agora dos softwares para catalogação, etiquetação, rastreabilidade, né, as tecnologias essenciais, dispositivos que apoiam todos esses outros softwares citados anteriormente. Então, eu posso começar falando aí da radiofrequência, né? A radiofrequência, apoiada por diversos dispositivos de leitura de etiquetas, apoia todos os softwares citados anteriormente, o ERP, o WMS e o TMS. Né? Os operadores, o pessoal do chão de fábrica, chão de armazém, coleta os dados por meio dos leitores de etiquetas RFID e toda essa informação é transmitida para o software de gestão da empresa. Né? Então, o RFID, ou Radio Frequency Identification, ou identificação por radiofrequência, teve sua utilização inicial para a detecção de objetos, né? Isso criado por volta de 1926, foi utilizado para radares, fins militares, entre outros, mas pensando na utilização para a gestão de estoques, isso já é um pouco mais novo, né? Começa por volta de 1980. 1990, aliás. 1980 é quando a RFID é utilizado para o pagamento dos pedágios automáticos nos Estados Unidos. Para a gestão de estoques, a utilização começa por volta dos anos de 1990. E o que é o RFID? Como eu falei, é identificação por radiofrequência, onde eu tenho etiquetas colocadas nos produtos, caixas ou pallets, e essas etiquetas têm informações que são transmitidas por ondas de rádio e captadas pelos leitores, transmitindo essas informações para o sistema de gestão da empresa. Empresas pioneiras nesse segmento foram a Gillette, Grupo Walmart, Cavaleira, Procter & Gamble, Unilever, BASF, Philips, Infraero, entre outras. Esses códigos são padronizados, né, pelo EPC, Electronic Product Code, e a tecnologia RFID é a identificação por radiofrequência, que possibilita o rastreamento total em toda a cadeia logística. Globalmente, a EPC Global que normatiza esses procedimentos. Aqui tem como funciona, mas basicamente eu tenho a antena, que é instalada na etiqueta, e o transceptor, que faz a leitura do sinal e transfere toda essa informação para o software de gestão. Né? Tem tipos de etiquetas diferentes, né? As passivas, que utilizam a radiofrequência para transmitir o seu sinal e vem com as informações gravadas permanente, são etiquetas não regraváveis. Esse modelo é aquele que normalmente vem em roupas que compramos junto da etiqueta da roupa.
alguns produtos também de alto custo, quando você vai em um supermercado e compra, por exemplo, máquinas de barbear, que você compra os refis, eles vêm com esse tipo de etiqueta, e também as ativas, que são muito mais sofisticadas e caras, né? Que permitem um armazenamento muito maior aí de informações na etiqueta. Mas essa parte técnica aqui não é muito o que interessa para a gente. O que interessa para a gente é mais a aplicação. Ó. Então aqui eu tenho em roupas, ó, isso para evitar os furtos dentro de lojas, dentro de armazéns. Eu tenho isso para o controle de entrada dentro de instalações. Na internet você já encontra esse tipo de etiqueta sendo vendida para você poder gerenciar o seu estoque. Aqui eu tenho alguns modelos, ó, etiqueta RFID blindada, a etiqueta mais comum e aqui o modelo de micro RFID, né, sendo desenvolvido aí para itens de alto valor. Dentro da logística, como eu falei, nós temos os leitores, a etiqueta nos materiais, por exemplo, esses materiais que estão aqui, e os operadores fazem essa leitura. Além disso, eu posso ter também esses processos no sistema de movimentação, ó, onde eu tenho esteiras de transporte contínuos com os leitores que direcionam o material para o seu endereço, certo? Aqui eu tenho um modelo de leitor, mais um modelinho. Aqui mostrando um pouco dessa automação no fluxo da movimentação, ó. Após passar aqui pelo leitor, cada item é direcionado para o seu endereço, para o seu destino. Aqui o processo no carregamento, ou seja, quando o material é carregado dentro do veículo, essa leitura é feita e já é emitida a informação para a emissão das notas fiscais, certo? Mais uma vez o processo na movimentação de materiais. Outro exemplo aqui, o RFID tem uma exatidão mais elevada do que os códigos de barras, né? Aqui modelos do operador fazendo a leitura, ele não precisa estar próximo, como é o modelo de código de barras, o RFID e a leitura pode ser feita à distância. Aplicação em veículos, ó, para a rastreabilidade das cargas. Então aqui as caixas têm etiqueta, o leitor do caminhão faz a leitura e transmite essa informação para o satélite que está rastreando o equipamento, que passa a informação para o centro de distribuição e para os clientes. Então posso automatizar todo o meu processo com o uso da tecnologia RFID, apoiando softwares de gestão. Aqui o modelinho, né? Como eu falei, a leitura pode ser feita à distância. Aqui modelos de utilização no dia a dia, por exemplo, a Coca-Cola, que utiliza isso como ferramenta de BI, de tecnologia e inteligência dos negócios. Nos dispensers de Coca-Cola, em alguns lugares, o copo retornável tem a etiqueta RFID. Quando ele é aproximado da máquina, a máquina disponibiliza o refrigerante para o cliente. Isso é muito utilizado nos parques de Orlando. Depois falar um pouco do código de barras, né? Uma outra tecnologia. Código de barras, né, também conhecido como código EAN13, aqui tem um pouco da história dele, né? Inicialmente, esse era o primeiro modelo do código e a evolução trouxe para o modelo que conhecemos hoje. Quem tiver curiosidade e quiser ler essa história aqui, dá um pause no vídeo, mas não é o foco, não é o que cai nas nossas provas aí. O que é importante para nós está aqui, ó. O código de barras EAN13, o EAN vem do European Article Number, ou número de artigo europeu, que foi quem iniciou a padronização desses itens, e o 13 é porque eu tenho 13 dígitos. Então, normalmente, os 3 primeiros dígitos são o dígito do código do país. Os próximos 4 ou 5 dígitos é o cadastro da empresa. E os outros próximos dígitos são a descrição do produto. O último dígito é o dígito verificador para identificar se o código não estava rasurado, se houve algum problema na leitura. Mas então é importante entender que o código de barras me transmite a origem do produto, que é o país, a empresa que fabricou o produto e a descrição do produto, certo?
voltando aqui, ó, então país, código da empresa, código do produto e dígito verificador, né? Isso é utilizado aí praticamente na maioria dos produtos, né? E, ou seja, onde o seu produto for lido aí no mundo, saberão essas informações, país de origem, empresa que fabricou e descrição do item. Eu tenho leitores simples, né, de códigos de barras, além de vários aplicativos para os smartphones que possibilitam a leitura dos códigos de barras e a integração com o software de gestão, e também coletores de dados, né, que leem tanto o código de barra como o código RFID, certo? Então eu tenho tecnologia aí para tudo que é bolso. Aqui um comparativo, né, entre o RFID e o código de barra. O RFID, o interessante é que ele lê etiquetas múltiplas simultaneamente, eu consigo ler várias etiquetas ao mesmo tempo. O código de barras eu tenho que ler uma por uma, certo? O RFID ainda tem um preço alto, né? O código de barras já tem um preço mais barato, né? Então eu tenho vantagens e desvantagens aí em ambas as tecnologias. Próxima tecnologia nova aí de identificação que otimiza o software de gestão é o QR Code, né? Ou Quick Response Code, que traduzindo é o código de resposta rápida, né? Esse código também transmite informações dos produtos e muito mais informação do que o código de barras. Por isso que ele está começando a ser bastante utilizado aí também, né? Ele cabe até 7.089 dígitos numéricos e 4.000 alfanuméricos, falando de números e letras. Então eu consigo colocar, além do país de origem, além da empresa que fabricou, além da descrição do produto, várias outras informações, como manual, site da empresa, dentre outras informações nesse modelo de código. Então ele facilita bastante também os fluxos logísticos de materiais e de produção. Criação do código de barra lá em 1994 para a indústria automobilística, certo? A empresa que criou era a Denso Wave, que fornecia peças para a Toyota, né? Várias aplicações aqui, ó. Então, produtos eletrônicos, alimentos, aqui nos produtos do Carrefour, né? Então, várias empresas também estão aderindo a esse modelo, por ser também mais barato que o RFID e ter a facilidade de vários smartphones terem o aplicativo de leitura. Aqui, por exemplo, a Sherwin-Williams, que tem o centro de distribuição em Arujá, né, lança o QR Code nos seus produtos com todos os dados, explicando como usar as tintas, os seus impermeabilizantes. Vou pedir que vocês leiam esses códigos também, que tem uma mensagem para vocês em cada um dos códigos, né? Quem não conseguir ler, não é nada que vai afetar na sua atividade. Peço que se tiverem dúvidas, que coloquem nos comentários. E aqui está a atividades, ó, a atividade de vocês. Vocês em quarteto escolherão a empresa de um grupo, né, de um dos integrantes, e vão explicar quais as tecnologias das citadas são utilizadas na empresa. E as que não são, se seriam viáveis. Cite também as vantagens e desvantagens na utilização das mesmas. Fazer isso em formato de áudio, vídeo, Word ou PowerPoint para 10 minutos, certo? Então pode citar se na empresa usa WMS, se usa RP, se usa TMS, se usa código de barra, quais tecnologias são utilizadas nos processos logísticos, em qual processo que é, vantagens, desvantagens e as que não são utilizadas, se seria viável a utilização. Agradeço aí a atenção de todos, né? Aqui nós temos as principais referências para a elaboração do material e muito obrigado.